Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas. E sim, faz tempo que vocês não me veem por aqui. Relaxa, tá tudo bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui, que esse vai ser uma versão mais curta para resumir tudo, mas eu vou fazer alguns vídeos longos para explicar em detalhe tudo o que aconteceu comigo, da minha ausência e por que praticamente eu sumi. Não gravei mais vídeos nesse meio tempo. E o que vai acontecer daqui pra frente, gente? Em primeiro lugar, eu tô fazendo esse vídeo caminhando pelo sítio aqui num dia não tão frio, um dia bem quente, na verdade, os padrões aqui, bem quente, é menos de 20 graus, tá? Durante o dia, e à noite vai cair para menos de 10, pode ter certeza. Porque quando tá frio as coisas ficam bem geladas mesmo. E, enfim, vamos começar a explicação do que aconteceu nesse meio tempo. Para começar, quem se lembra lá em 2024, começo de 24, lembra que eu fiz um videozinho gravando lá em Santana de Parnaíba, num parque, um desses parques jardinados que tem lá na cidade, para falar que, olha, aconteceu isso, eu tinha um problema de saúde, a Ana teve um também, e aí aconteceram uma série de outras coisas ligadas ao trabalho, ligadas a outros problemas, e eu acabei não conseguindo mais continuar o canal, porque não tinha tempo ou condições de fazer isso. E de fato isso é uma verdade, nenhum dos dois canais estava continuando. O Príncipe de Laje eu tinha dado meio que uma pausa lá pro final do ano, porque a demanda com o sítio em si já estava grande de trabalho. E aí conciliar essa demanda de trabalho com fazer coisas medievais estava meio difícil. E o processo de adaptação de mudança e todo o resto, assim. Por sinal, eu tô aqui num pico no topo da montanha, não sei se vocês estão vendo. E ali tem outro. Não sei qual dos dois vocês acham mais legal para ser o castelo no futuro. Mas vamos ter um castelo por aqui. Em algum desses dois picos da montanha. No meio dessa paisagem super legal que temos aqui atrás, ó. No topo do mundo. Enfim, vou andar aqui pelo topo do mundo porque... basicamente... assim, eu tinha um probleminha de saúde nessa época, nada muito sério, mas que estava me atrapalhando, sem dúvida. A Ana realmente teve um problema mais sério. No caso, já um pouco pro lado psiquiátrico da coisa, vamos dizer assim, foi coisa séria mesmo. Não é algo sério do tipo, morreu, ou corre risco de morrer, ou nada do tipo, não. Mas foi algo sério a ponto de... teve que ficar afastada de tudo que ela fazia durante um bom tempo, ainda tá meio afastada. Embora aos poucos ela já está começando a retomar alguma coisinha. E isso dificultou pra caramba as coisas. Nesse meio tempo depois, muito ocorreu. Problemas de trabalho relacionados a meus trabalhos externos ao sítio. E ligados à minha família também. Porque houve algo relativamente sério que mudou todo o paradigma de trabalho, de forma de agir, de... trabalhar, ganhar alguma coisa da minha família no geral, não só eu. Todo mundo foi meio que afetado de alguma maneira por isso, pelo que ocorreu. Não posso entrar em detalhes porque existem algumas exigências contratuais que não me permitem falar nada sobre. Mas sim, isso tornou meio que bem diferente a maneira como eu trabalho, como eu ganho, coisa assim. E ao mesmo tempo, isso ocorreu com uma fase onde a coisa de ser produtor rural começou a se desenvolver, vamos dizer assim. Começou a dar mais certo, começou a exigir mais de mim também. Isso tudo ocorreu aí do ano de 24. E durante esse ano de 24, eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei muito pouco nesse sítio aqui. Porque até então eu morava aqui com a Ana, né? E aí, como tava sozinho no meio do nada, eu me sentia meio inseguro, né? No começo. E demorei um pouco até conseguir criar confiança e falar, não, vou ficar aqui, tá legal, dá pra ficar, tá tranquilo. Mas quando chegou 25, eu voltei e comecei a ficar aqui de volta. Sem ela. Novamente, o sozinho também não é sozinho de verdade. Sozinho na casa, pode ser, mas...
lá de fora da casa tem gente que trabalha comigo, né? Então eu não tô sozinho de verdade nesse lugar, né? Tem pessoas que trabalham comigo aqui no sítio. Esse é um detalhe importante falar, para não criar a ilusão de que eu resolvo tudo sozinho aqui. Eu sou aquele sobrevivente raiz lá, que vai com o machado pro meio do mato e constrói a cabana e vive a vida raiz. Não. Eu não sou um myself resilience, não. Isso não tem a ver comigo, cara. Eu trabalho com equipe, trabalho com as pessoas, né? Seja nesse sítio ou na outra propriedade que, embora eu não seja minha, eu acabo administrando também. Pelo menos a parte da produção rural. E aí não dá pra fazer tudo sozinho, né, gente? Você tem que trabalhar junto com as pessoas, não tem jeito. E é bom, inclusive, falar pra vocês. Na verdade, trabalhar sozinho, né, no meio rural é uma coisa romantizada. Não é uma coisa que você consegue na prática, assim, e fazer dar certo. Ou se conseguir, cara, você vai estar vivendo em função disso e pra isso. Você não vai ter vida. Mas então, aí eu comecei a ficar aqui porque comecei uma obra para poder aumentar a lucratividade da produção rural. Afinal, a produção rural é um negócio, é uma empresa, não é meramente um hobby fofinho, né? Isso é importante falar para vocês também. Tem gente que acredita que produção rural é só para subsistência, assim, não. Produção rural é empresa, dá lucro, e é importante porque se chega comida na sua mesa é porque alguém produziu. Olha aqui o outro pico. Pode ser aqui o castelo, talvez, hein? O que vocês acham? No topo do mundo. Eu vou virar aqui pra vocês entenderem. Tá vendo aqui atrás? Tem um monte de árvore seca. Tem umas árvores mais baixas. Se conseguir vencer a linha delas, num dia de céu claro, sem nuvem nenhuma, você consegue ver o litoral sul aqui. Embora seja de binóculo, você não vai conseguir ver assim. Você vai ver uma linha reta lá no fundão, depois das montanhas, uma linha azul escura reta. Mas para ver um pouco melhor você precisa de binóculos e coisa assim. Então, aí continuando, eu voltei a ficar pra cá. Só que eu voltei a ficar pra cá com uma obra acontecendo. Inclusive eu tô gravando esse vídeo no outro canto do sítio. Eu atravessei ele, tô do outro lado dele gravando isso, porque pra lá eu não conseguiria gravar. Porque é muita obra, é muita bagunça, não ia ficar legal. Então por isso eu vim pro lado de cá gravar. Aqui a gente tá tipo numa borda do sítio, não tá no topo. Tá no topo, mas tá numa borda, não é o meio da propriedade. A minha casa tá lá pro meio da propriedade. E do lado dela tá essa obra, porque estamos fazendo umas obras ali. E aí, tipo, eu consigo ficar aqui, mas gravar alguma coisa aqui é impossível, porque gravar no meio da bagunça não vai ficar legal. E tem gente trabalhando, gente dormindo aí pra poder fazer a obra acontecer. E isso não é um problema, normalmente isso é uma solução, porque a obra é importante pro sítio, é importante para as coisas funcionarem. Só que aí eu não consigo gravar direito com isso. E fim de semana eu não fico aqui também. Ou fico, depende do fim de semana, na verdade, mas assim. Mas quando eu fico aqui, a questão é essa. Eu fico trabalhando, eu fico fazendo as coisas. É difícil conseguir encontrar um tempinho onde esteja tudo calmo, onde tem um lugar tranquilo, onde eu esteja calmo porque não tô fazendo alguma outra coisa mais importante, pra conseguir parar pra gravar. E aí nesse meio tempo eu também tive várias vezes problemas com o carro. Ficar sem carro eu não consigo ficar aqui direito. Não consigo ficar aqui direito significa que eu vou estar com o carro emprestado de outra pessoa. E aí quando é isso eu não consigo, eu tenho que ter mais pressa ainda pra ir voltar daqui, não consigo ficar muito. Aí teve um parente que faleceu aí recentemente, um parente bem próximo, né, na verdade. É como se tivesse um dos meus pais morrido, na prática. Não é um deles que morreu de fato, mas é como se. Então, eu também tive um mês aí indo em hospital, vendo a pessoa lá, aí depois superado os traumas emocionais, né? Enfim, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Como vocês podem ver, a vida não anda muito fácil pra mim. E é por isso que eu meio que parei de gravar. E aí hoje,
um dia que eu tô aqui no sítio, que tá tendo a obra, que eu tava fazendo as coisas daqui, sobrou um tempinho, eu falei, não, vou subir até o pico da montanha, vou... Olhem aqui, né? Olha como tá densa a neblina, tá esfriando pra valer, né? Vou vir aqui, vou ver o que eu consigo fazer, tentar gravar um vídeo pra vocês saberem o que tá se passando e coisa assim. E sobre retomar o canal, eu tô com planos de retomar os 2 canais. O canal Montanha Fria, do sítio Montanha Fria, esse eu vou retomar rapidão, assim que parar a obra, eu começar a conseguir filmar as coisas de maneira que fique legal, eu vou retomar ele e vou só voltar a filmar meu dia a dia de trabalho, as coisas que eu faço por aqui, as coisas legais e coisa assim. Então esse vai voltar com relativa naturalidade, vai voltar fácil. Se você gostava desse canal, se era nesse canal que você está vendo esse vídeo, saibam que ele vai voltar. Não tenham receio, vai voltar e vai voltar ao normal, inclusive talvez até melhor que o normal. Agora vamos descer lá. Agora, se o canal que você vê é o Príncipe Exilado, cara, eu tô com planos de retomar ele também. Tô com umas ideias muito bacanas, mas eu queria conversar uma coisinha com vocês. O canal Príncipe Exilado é um canal que eu tenho muito amor por ele. Eu comecei ele como um hobby, como uma coisa que eu gostava muito, porque eu sempre gostei dessa parte do medievalismo e coisa assim. Aprendi a fazer muita coisa, comecei a gostar de muita coisa em função disso, e trouxe muita coisa pra vocês. No começo era uma coisa mais intensa, só que a vida cobrou seu preço com o passar do tempo. Eu sinto que quando eu saí da chacrinha lá no passado e comecei a explorar o mundo atrás de um sítio novo, e depois que eu encontrei o sítio novo, que teve alguns momentos que eu tive retomadas no caminho, mas eu sei que sempre ficou muito a desejar, né? Porque eu percebi uma evolução nesse negócio de medievalismo no Brasil, evolução no sentido não de melhora, mas de mudança ao longo desse tempo. E eu percebi mais ainda depois que eu parei, cara, lá pro começo de 24. Porque agora com as inteligências artificiais e um monte de outras coisas que, sei lá, eu comecei a me questionar, eu devo ou não devo continuar? Só que a minha resposta foi, eu falei pra mim mesmo, é algo que eu gosto, eu acho que eu devo. Mas o eu devo também indica uma coisa, eu não devo continuar pra fazer qualquer coisa, não. Eu devo continuar a fazer algo legal. Então, eu vou continuar o canal, sem dúvida, tô com ideias muito bacanas, mas vou começar a ter uma pegada meio diferente do que era antes. Ou melhor, meio igual a algumas épocas muito boas dele, tipo a época que eu tava naquela fazenda alugada no sul de Minas, a época que eu tava na chacrinha lá no passado, ali em Santana, onde eu fazia muita coisa, onde eu mostrava muita coisa na prática, onde talvez não tivesse tantos vídeos em si, uma quantidade tão grande, mas a qualidade era muito boa do que eu fazia. Porque era algo legal, era algo de verdade, assim, não era algo só eu ficar falando de alguma coisinha que aconteceu ou não. E inclusive, eu quero deixar muito claro o seguinte, o mundo de hoje está inundado por besteiras faladas sobre a Idade Média, de ambos os lados. Inclusive eu tava hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, hoje cedo eu tava conversando com um nobre amigo que me mostrou um vídeo de um desses grandes idiotas aí, criticando outros grandes idiotas. E aí o que eu tenho é isso, né, cara, eu vejo que tem besteira pra todo lado, e não dá pra eu tentar corrigir tudo, cara, eu já desisti disso. Então eu vou fazer algo legal, vou fazer algo que vocês podem ver como um conteúdo, ou até como um pequeno aprendizado, mas com algo mais voltado pro fazer, pra realidade, pro sentir, e não algo tanto pro, o cara falando, ou coisa assim, porque eu acho que isso também já tá cheio de gente nesse mundo que faz isso, mais um fazendo não faz sentido. Então eu vou usar essas habilidades que eu peguei ao longo desse tempo que eu tive pra fazer algo realmente legal. Ó, tá um friozão brabo, hein? Olha como tá aqui. Vocês já viram isso aqui num dia de sol, né? Vocês sabem o tamanho do vale, os 400 metros de desnível que tem ali pra baixo, de desnível vertical, além da parte horizontal, né, da coisa. Mas enfim, é isso que vai acontecer com o canal Príncipe Exilado aqui pra frente.
E é isso que vai acontecer com a Montanha Fria. Eu vou retomar essas coisas muito mais depois que as obras terminarem. E à medida que eu for mais bem estabelecida aqui, né? Bem estabelecida eu falo assim, não adianta estar aqui no horário de trabalho, no horário comercial, mas não poder estar aqui no horário, vamos dizer assim, a parte de lazer, porque é nesse horário que eu faço aí. Então, isso aqui, eu não sou um youtuber profissional, ao contrário dos que tentam se vender como. E graças aos deuses eu não sou. Porque eu acho que eu não teria saco de ficar só acompanhando tendência e fazendo tudo que o algoritmo quer por aí, né? Eu acho que eu não teria esse saco. Eu vou gravar meu dia a dia aqui, vou gravar as coisas legais que eu faço. E quanto ao Príncipe Exilado, vou dar um enfoque nessa parte mais de vivência. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado, espero ter compreendido. Vou gravar as versões longas deles, contando tudo o que aconteceu. Obrigado e até a próxima.